Olá, sejam bem-vindos a mais uma formação, hoje baseada no OEE, Eficiência Global do Equipamento, ou como diz a sigla em inglês, Overall Equipment Efficiency, ou Effectiveness, desculpem. O OEE, o que é então? É uma medida padrão utilizada na indústria para medir a eficiência dos equipamentos produtivos. É um valor real e objetivo, representativo da verdadeira capacidade do equipamento, portanto, e é também um valor absoluto. Nós podemos comparar todos os equipamentos através deste indicador OEE. É indicador global de eficiência, portanto, o equipamento, quando este está planeado, está em operação. Ou seja, é como vamos ter em consideração quando é que é suposto ele estar a trabalhar e verificar se quando está a trabalhar, dentro dessa suposição, está a atingir os objetivos a que eu me propus. E tem um impacto direto no TPM. É um dos indicadores que o TPM preconiza para a sua monitorização. A manutenção produtiva total, o TPM, tem como objetivo a redução dos desperdícios, dos tais 7 tipos de desperdícios que existem, que são preconizados pela produção Lean, incluindo também a recuperação e manutenção das condições operacionais dos equipamentos. Os métodos introduzidos pelo TPM melhoram igualmente os sistemas operativos, os procedimentos operativos e os procedimentos de concepção e manutenção com vista à prevenção de anomalias. Só para recordar os pilares do TPM: melhoria da eficiência, manutenção autónoma, planeamento de manutenção, ciclo de vida dos equipamentos, formação, manutenção da qualidade, TPM administrativo. E ter sempre em conta as questões de ambiente, segurança e saúde, exigidas também pelo próprio TPM. A importância do OEE é uma medida então de eficiência dos equipamentos, é uma medida universal, portanto qualquer equipamento pode ser comparado com outro através deste indicador. O termo em inglês reflete effectiveness e não efficiency. No entanto, traduzido para português, o termo correto será eficiência. Isto porque o OEE irá também, para além do conceito de fazer bem, ou seja, de eficácia, ou produzir uma determinada quantidade de um determinado período de tempo, vai também abordar o conceito de fazer bem através da melhor utilização dos recursos, que é a eficiência. Portanto, temos a eficácia, é o fazer bem, e a eficiência é fazer bem utilizando da melhor maneira os recursos disponíveis. Vai considerar separadamente, em primeiro lugar, a disponibilidade, a comparação entre o tempo produtivo potencial e o tempo em que a máquina está realmente a produzir. A segunda característica vai ser a cadência, ou a performance. Comparar entre a quantidade realmente produzida com a quantidade que a máquina deveria produzir no mesmo período de tempo. E, por último, a qualidade. Comparar entre o número de peças produzidas e o número de peças que cumprem os requisitos especificados. Portanto, estas três componentes, a disponibilidade, a cadência e a qualidade, o produto das três, em valores percentuais, vai-me dar o meu OEE. Portanto, o valor de OEE expresso em percentagem resultará do produto entre estes três fatores: cadência, disponibilidade e qualidade. Ao calcular aqueles três fatores, eu consigo calcular o OEE do meu equipamento. Temos então, se a minha barrinha azul lá em cima for o meu tempo total disponível, eu vou em primeira instância dividir em duas. Portanto, tenho do lado esquerdo e azul o tempo de produção planeado e o tempo de produção não planeado. Portanto, vamos falar só neste momento do tempo de produção planeado. O não planeado é a paragem às 7 da tarde ou às 8 da tarde, até ao dia seguinte, em que eu tenho disponível 2 turnos ou 3 turnos para trabalhar, mas eu só trabalho em 2, portanto, o tempo de produção planeado são só esses 2 turnos das 24 horas diárias. Desse tempo de produção planeado, vou ter que considerar avarias e setups. Se eu retirar ao tempo de produção planeado essas avarias e esses setups, vou ter o meu tempo de produção bruto. E isto vai-me dar a disponibilidade. É a diferença entre o tempo de produção planeado
e o tempo de produção bruto. Ou seja, vou identificar aquele caixinha vermelho das avarias e dos setups e vai-me dar o meu rácio de disponibilidade. Se ao meu tempo de produção bruto retirar as microparagens e a redução da cadência, vou ter o meu tempo de produção líquido, que isso é dado através da cadência. Se eu tenho uma cadência reduzida e se tenho microparagens durante o processo produtivo, vou diminuir a minha cadência e vai-me dar origem a um tempo de produção líquido. Se é esse tempo de produção líquido, eu estou a produzir as peças à cadência correta, mas mesmo assim eu não tenho 100% de peças ok. Se eu tiver problemas com peças que estejam não conformes ou problemas de arranque, setups dos equipamentos, eu tenho o meu tempo de produção efetivo. Ali então é a característica da qualidade. Portanto, eu vou identificar cada uma daquelas caixinhas a vermelho e eu vou ver que porcentagem é que aquelas caixinhas estão a consumir de cada uma daquelas barras azuis correspondentes. E isso vai-me dar a disponibilidade, a cadência e a qualidade que vai dar origem depois ao meu OEE. Portanto, aquele então será o meu tempo de produção efetivo e é aquele que eu vou estar a comparar e estar a verificar qual é que é o equipamento global e a sua eficiência. A disponibilidade então é o quê? É o tempo não planeado. Como estava a dizer, por exemplo, um terceiro turno não utilizado irá reduzir o tempo de estar disponível. A partir do tempo planeado, há agora que deduzir todo o tempo correspondente a avarias, bem como de setup do equipamento. Obtemos assim o tempo de produção bruto disponível para produzir. É dado através desta forma: tempo de produção planeado menos o tempo total de paragem, a dividir sobre o tempo de produção planeado menos as paragens planeadas. E isto vai-me dar um indicador respeitante à disponibilidade do equipamento. A redução do valor da disponibilidade irá ser afetada pelos seguintes motivos. Ou seja, se eu agora quiser, após um análise OE, querer reduzir a minha disponibilidade ou querer aumentar, eu já sei que pode ser causada por avarias ou causada por vários motivos que implicam a paragem do equipamento até que seja reparada. Um tempo de manutenção muito exigente, uma dificuldade em fazer uma reparação de um determinado componente ou um determinado órgão do equipamento pode fazer com que haja menos disponibilidade do equipamento. Ou então o setup, considerado como o tempo entre o final de uma produção, de uma referência e o arranque da seguinte. O tempo de setup, como vocês sabem, é a diferença. Então é o período de tempo que percorre entre a última peça boa da produção anterior ou da série anterior até a primeira peça boa de uma série nova. Existe uma ferramenta muito conhecida, preconizada também pela produção Lean, que reduz este tempo de setup, que se chama SMED, Single Minute Exchange Day. O SMED reduz-me o tempo de setup, ou seja, ao estar-me a reduzir o tempo de setup, estou a ter o meu equipamento mais disponível para poder trabalhar. Como podem ver, depois todos estes conceitos de Lean vão estar todos interligados através da utilização destas várias ferramentas que vão colmatar deficiências que eu tenho no processo produtivo. Neste caso, o setup é influenciado pela ferramenta SMED, que pode diminuir este tempo de mudança de ferramentas. Outros motivos de perda de disponibilidade podem ser quebras das ferramentas, ou outros motivos que levem a paragens não planeadas, perdas durante o arranque, consideradas neste ponto mais adiante que são o ponto da qualidade, paragens planeadas, tais como a manutenção planeada ou outras atividades. As paragens planeadas também reduzem a disponibilidade do equipamento, pelo que devem igualmente ser encaradas como desperdício. Portanto, isto será o conceito de disponibilidade. A cadência. Mesmo durante este tempo planeado, há que considerar se a máquina está a produzir à cadência especificada durante todo o tempo. Perdas induzidas por microparagens, bem como pelo facto de a máquina não estar a produzir à cadência especificada, vão influenciar o resultado final. Então a cadência é dada pelo quociente entre o número de peças produzidas e o número de peças objetivo. Muito simples. Eu durante aquele período de tempo devia ter produzido 500 peças, só produzi 480.
A cadência então há de ser 480 dividido por 500. Quais são as possíveis perdas e causas da cadência? Portanto, esta questão da cadência muitas vezes está relacionada com a incapacidade do equipamento de manter a qualidade a cadências mais elevadas. Se eu aumento a velocidade de produção, posso diminuir a qualidade. O outro motivo está relacionado com o facto de os operadores simplesmente desconhecerem qual é que é a cadência especificada de cada um dos equipamentos. Microparagens serão incidentes que realmente interrompem a produção, no entanto, sem pararem o equipamento. Isto acontece muito frequentemente em todos os processos produtivos. Devido à sua curta duração, acabam por ser considerados como uma perda de cadência e não como avarias. Em alguns casos, inclusive, nem sequer são contabilizados como perdas. São tão pequenas às vezes as microparagens, mas todas essas microparagens vão fazer com que a cadência global do meu equipamento vá sendo reduzida durante um determinado período de tempo. Para além do critério de peças planeadas versus peças produzidas, temos que considerar a cadência planeada do equipamento. Assim, devemos igualmente ter em conta qual o tempo de ciclo originalmente planeado e qual o tempo de ciclo que realmente se observa. O tempo de ciclo é expresso em segundos, que é a unidade internacional. Está bem? Vamos ver mais à frente como é que isto se vai relacionar com a cadência. E por último temos a qualidade. O objetivo é obviamente produzir peças boas. Para além de peças ok ou não ok, há também que considerar se é necessário algum tipo de retrabalho ou recuperação de material. O outro ponto relevante é a quantidade de peças ou material rejeitado durante o arranque. A qualidade engloba todos estes aspectos. Qual é que é o cálculo, como é que se calcula o valor da qualidade? Peças totais menos peças não ok e dividir por peças totais. Eu produzi 100 peças, das quais 2 não estavam ok, portanto eu tenho 100 menos 2, 98, a dividir por 100. E isto vai-me dar o valor relativamente à qualidade. A qualidade então pode ter a ver com o tempo, material, energia, etc., despendidos para produzir material não conforme, será sempre uma forma de desperdício. Perdas durante o arranque podem estar relacionadas com peças não ok, retrabalhos ou validações que eu tenho que estar a fazer. Ou seja, este tipo de perda pode ser considerado isoladamente ou sobre uma das formas anteriormente analisadas. Seja qual for a forma do seguimento, considerar sempre a perda devida a setup ou arranque como o tempo decorrido entre, como eu estava a dizer anteriormente, a última peça ok da produção anterior até à primeira peça ok da nova produção. Isto é o tempo de setup. Vamos então ver como é que se calcula o OEE. Foram observados os seguintes acontecimentos. O equipamento está planeado para produzir durante um turno de 7 horas. O operador tem um tempo de pausa para o almoço de 30 minutos. Durante o turno, houve uma mudança de série que tomou 10 minutos entre peças boas. Portanto, este foi o tempo de setup, da mudança de um componente para outro. Houve igualmente uma avaria que levou uma paragem para reparação de 45 minutos. O tempo de ciclo é de 5 minutos, portanto, cada peça demora 5 minutos a ser fabricada e foram produzidas 63 peças durante as 7 horas de produção, mas 6 foram rejeitadas porque não estavam ok, porque tinham um tipo de defeito. Então vamos ver como é que nós com estes dados conseguimos avaliar qual é que é o OEE do meu equipamento. Em primeiro lugar, o que é que pretendemos saber? Qual é que é a disponibilidade, a cadência e a taxa da qualidade do equipamento. São aqueles 3 indicadores. Para que no final eu consiga multiplicar aqueles 3 indicadores e tenho o meu valor global do OEE. A disponibilidade então é dada por esta forma. A cadência por esta aqui e a qualidade por aquela ali. Então vamos aplicar os dados existentes, substituí-los aqui simplesmente e perceber qual é que é a disponibilidade, a cadência e a qualidade do meu OEE.
Então, para a disponibilidade temos tempo planeado 7 horas. 7 horas equivale a 420 minutos. Assim, temos como tempo planeado 420 minutos. Paragens planeadas. Nós sabíamos que o operador teve 30 minutos para o seu almoço, para a refeição. E isto é uma paragem planeada. Tá bem? Tivemos também paragens não planeadas. Tivemos 10 minutos para aquele setup. Não sei se recordam, estava aqui atrás. Não é? Temos aqui o setup da máquina. O operador, durante o turno, houve uma mudança de série que tomou 10 minutos entre peças boas e houve uma avaria de 45 minutos. Portanto, estes 10 minutos mais os 45 vão dar os 55 minutos que são as paragens. O tempo total de paragem, então, há de ser os 30 minutos, que é a paragem planeada, mais os 55 minutos, que são as paragens. 85 minutos foi o tempo total de paragem. Portanto, a disponibilidade, dada através desta forma que está aqui, o tempo planeado 420, o tempo total de paragem 85 minutos, a dividir pelo tempo planeado 420, menos o tempo das paragens planeadas que foram 30. Portanto, há de ser 335 a dividir por 390, ou seja, uma disponibilidade de 85,9%. 335 a dividir por 390 dá 0,859, que são os 85,9%. Isto é a disponibilidade do equipamento. O segundo indicador, que é a cadência. Para a cadência, o que é que temos? Sabemos que foram produzidas 63 peças. Mas qual deveria ser o objetivo de peças? Temos a indicação que o tempo de ciclo teórico é de 5 minutos. Portanto, cada peça demoraria 5 minutos a ser produzidas. Ou seja, eu precisava de 315 minutos para produzir 163 peças. Para produzir 63 peças, eu, a 5 minutos cada, precisaria de 315 minutos. Ora, pelos dados existentes, soube que necessitei de 335 minutos. Lembra-se que os 335 minutos eram estes que estavam aqui no numerador, certo? Que são os 420 que é as planeadas, menos o tempo de paragem. Eu demorei 335 minutos para fazer as 63 peças. Então, a minha cadência, dada através desta forma, há de ser igual ao tempo de ciclo vezes o número de peças produzidas, portanto 5 minutos vezes 63 peças, que dá os tais 315, a dividir pelo tempo planeado, 420, menos 85, que é o tempo total de paragens, foi os 335. Temos, portanto, a minha cadência de 0,94%, desculpem. Portanto, 315 a dividir por 335 dá 0,94, que equivale aos 94%. Por último, temos a qualidade. Sabemos que foram produzidas 63 peças e que dessas 63 peças, 6 foram rejeitadas. Ou seja, então o total de peças ok foram só 57. Então a qualidade há de ser o número de peças totais menos peças não ok, 63 menos 6, a dividir pelas peças totais, que são 63. Vai dar uma qualidade de 90,5%. Portanto, 57 a dividir por 63 dá 0,905, que equivale a 90,5%. Estamos, portanto, em condições para calcular o nosso OEE. Portanto, se temos uma disponibilidade de 85,9%, uma cadência de 94% e uma qualidade de 90,5%, o OEE há de ser o produto daquelas 6 percentagens, que me vai dar 73,1%. Em termos de benchmarking, o que os livros apontam é que, em termos do OEE, o valor mínimo, ou o valor para o qual devemos estar a atingir os nossos objetivos, seria para um OEE de 85%. Portanto, 85% deverá ser o objetivo do OEE de cada um dos nossos equipamentos.
E é para aí que nós devemos fazer todos os nossos esforços para que o meu equipamento tenha esse tipo de indicador com esse valor. Então tenho considerado, quando vou fazer a análise, se estamos a melhorar ao longo do tempo, portanto, se a evolução do meu OE tem vindo a melhorar, quais são as principais causas de paragens, se estamos a considerar paragens planeadas, se ocorreram incidentes ou acidentes, qual a evolução da qualidade, que uso estamos a fazer do equipamento e qual a taxa de avarias, ou seja, o tempo médio de avarias, o tempo médio para reparação. Portanto, isto são tudo pontos que devemos considerar na melhoria e na medição também do meu OEE, para ver qual é que é a evolução que o mesmo está a ter. Aplicando e respondendo àquelas perguntas, vou verificar a melhoria do OEE, que é o quê? Com base àqueles resultados e àqueles indicadores, temos agora de planear ações com vista a aumentar a disponibilidade, cadência e qualidade que retiramos dos nossos equipamentos. O primeiro passo será sempre compreender o problema e o segundo passo determinar a sua causa raiz. Isto, no fundo, é aquilo que nós já conhecemos, tanto do 8D, do método de solução de problemas em equipas, como através do A3, como através dos 5Ws. São todas as metodologias de identificação e determinação das causas raízes de um determinado problema. As ações que eu tenho que estar a realizar, se eu estiver a falar de disponibilidade, se eu estiver a verificar perdas devido a avarias, como prevenção posso analisar todos os aspectos da manutenção preventiva e preditiva e manutenção autónoma. Ferramentas a utilizar 5S, TPMs, FTA, árvores de falhas, FMEA, dedicado a equipamentos, ou FMECA, 5Ws, ou diagramas esticáveis. Para diminuir o tempo de setup, tenho os meus 5S, POCA-IOCAs, gestão visual e standardização das minhas tarefas. Portanto, vocês têm sempre do lado esquerdo qual é que é o fator que eu vou estar a analisar e depois tipo de perdas, como é que eu posso prevenir que elas aconteçam e quais são as ferramentas que eu tenho para poder estar a avaliar ou não os valores associados a cada uma dessas perdas. Se eu agora falar em tempos de cadência, para analisar as microparagens, tenho que ter o processo preventivo centrado na fiabilidade, onde utilizo os 5S ou TPMs, árvores de falhas, Kaizens, PDCAs, diagramas de parede, 5S ou Ishikawas. Para aumentar a minha cadência, tenho de ter os meus controles de processo automatizados, utilizando também os 5S, TPMs, FTAs, projetos Kaizens ou 5Ws e Ishikawas. Por último, para a qualidade, para diminuir os defeitos, tenho que, através do meu sistema preventivo de planeamento avançado da qualidade, o APQP, ou o MLA, de acordo com cada uma das normas, sendo elas da PDA ou da IATF. Utilizo as 7 ferramentas básicas da qualidade, SPCs, POCA-IOCAs ou projetos 6 Sigma. Para diminuir o arranque, como prevenção, posso melhorar a engenharia de processo industrial, em termos de processos que eu vou estar a utilizar para fazer essas mudanças, e sistemas de aprovação das primeiras peças, diminuir essas metodologias e esses procedimentos. Como aplicação de ferramentas 5S, SMETs, POCA-IOCAs ou standardização. Portanto, temos aqui os 3 fatores necessários, que era a disponibilidade, a cadência e a qualidade. Como é que os 3 são calculados? Como é que os 3 entre si dão origem ao meu OEE? E quais são as ferramentas e as metodologias que eu necessito estar a usar para melhorar o meu OEE? Tendo sempre em vista que, como benchmark, como objetivo do meu OEE, estamos a falar sempre de 85%, que é o valor que eu queria alcançar para ter um valor de base fiável para poder ter o meu OEE com valores minimamente estáveis. Obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.